A minha apresentação é sobre uma coisa muito que a mim próprio há um ano atrás me fazia um bocado de confusão, que era usar JavaScript. É lento e é mau e é aquela linguagem que os designers utilizam, sem ofensa para os designers. Mas homem que é homem, Python, PHP, Perl, Regular Expressions. Eu não tenho problemas com isso porque consigo lidar bem com o meu lado mais feminino. E porque já passei por esses todos. C, C++, PHP, Python, Perl. Já passei por essas linguagens todas. E tenho feito um raciocínio nos últimos tempos sobre uma série de coisas que é o que eu vos vou tentar apresentar, que é porque é que eu acho, e algumas pessoas acham, que o JavaScript é o next big thing, ou a próxima grande linguagem. E tem tudo a ver não com JavaScript no browser, mas com JavaScript a funcionar no servidor. Portanto, vou tentar explicar qual é que é a lógica e depois vou tentar lançar um desafio. Há aqui pessoas que, se calhar, estão falhas de ideias para implementar durante estes 2 dias. Se calhar podem participar. Já há parte de um grupo, sou eu e o Peter Svensson, que vai apresentar a seguir. Vamos tentar ecar aqui durante 48 horas um Web Development Framework todo em JavaScript. Ainda pensámos num sistema operativo, mas não vale a pena. 48 horas é muito tempo. O meu nome é Mário Valente, eu sou desempregado, desocupado, já tive dias... Já fui pirata, já cheguei a ser pirata, já cheguei a ser engenheiro, já cheguei a ser doutor, sou presidente também, portanto, mas neste momento, volto a dizer, a vida está difícil e nestes períodos de recessão, o gajo tem que se dedicar a estas coisas do hacking. O título da minha apresentação é completamente roubado de um post, salvo erro, do Michael Mammoth e de um cartoon do Dion Almer. E o post é interessante porque diz a certa altura o grande problema neste momento, para as pessoas perceberem porque é que o JavaScript pode funcionar, o grande problema é que não há quase ferramentas nenhumas. Não há nenhum application server, não há nenhum sistema de gestão de base de dados, não há há alguns sistemas de templating, não há nenhum web framework, não há um stack completo para JavaScript que permita desenvolver completamente em JavaScript. E isso é um problema para quem vê as coisas do ponto de vista de mas eu posso fazer o download do Ruby on Rails ou do Django e posso começar a desenvolver já. Isso não é possível com JavaScript. Tough. Por outro lado, isso pode ser visto como uma oportunidade, que é, o Michael Mammoth também diz no post dele, se alguém conseguir surgir com algo sólido, com um web framework sólido, virtualizado, para desenvolver em JavaScript, they may be onto a big winner. They could be the Bea or Jota Boss of 2005. Portanto, o Carlos há bocado estava a perguntar o que é que tu tens fisgado. O que eu tenho fisgado é basicamente dominar o mundo com este web framework, eliminando o Ruby on Rails e pelo caminho deitando o Django, o Java e o .NET, todos num pacote, que é mais fácil. Às dúzias é mais fácil. Portanto, o título é completamente roubado. Não sei se consegue, provavelmente não se consegue ver mas se forem ao post veem, não se consegue ver o cartoon, mas isto está por datas. E o rapazinho diz, 2000 vou começar a desenvolver em Java. Depois em 2006 ele diz, isto é uma tanga, vou começar a desenvolver em Rails. Depois tem 2007, Rails não interessa, vou começar a fazer as coisas em Murb. E aqui está o cartoon interessante, que é em 2010. E ele diz, estas coisas do Ruby, de não sei o que, isto é tudo uma tanga. Vou começar a programar em JavaScript. E é isto que pode fazer alguma confusão. Repito, se estiverem a pensar em termos de JavaScript,
no cliente. E não é essa aqui a ideia. A minha agenda, digo eu, o que eu vou tentar é fazer um quarto de hora, que digamos que é a secção What the Fuck, em que eu vou tentar olhar onde é que nós estamos. Depois uma secção que será que eu intitulei Reading the Fucking Manual, porque vai ser eu a tentar fazer algo online a mostrar-vos JavaScript server-side e provavelmente a falhar redondamente por múltiplos fatores, como o computador ser do Vítor, o facto de eu não perceber muito disto, o facto da rede poder falhar em qualquer altura e, portanto, esta coisa de tentar usar coisas online nas apresentações é uma estupidez. Caso, ou melhor dizendo, quando eu falhar redondamente, depois eu posso-vos mostrar isto a funcionar, mas num ambiente mais controlado. Depois quero terminar eu a apresentação com a secção da apresentação mais vender peixe, de vos tentar convencer porque é que isto vale a pena e de vos desafiar a fazer alguma coisa nesta área durante o CodeBeat e a ver se consigo deixar 15 minutos para o fim para se fazer perguntas e respostas. Moving right along. Há malta que já cá anda já há alguns tempos. Eu, por exemplo, sou um gajo novo, tenho 25 anos, mas há pessoas mais tradote, mas há pessoas mais velhas, não sei, o Celso Martinho, que já está em tradote para os 40, digo eu. Ali o Sequeira também já está a caminho de a reforma. Eu não. Como podem ver. Mas anda cá malta há uns anos, não somos só nós, anda cá gente há uns anos, e as coisas aprendem-se e há certas metodologias e certos padrões que se vão aprendendo e percebendo que são coisas boas de ter, porque ajudam a desenvolver software. Arquitetura de sistemas, design patterns, vários modelos, como o modelo do 3-tier para aplicações web, para sistemas, ou o Model View Controller e os seus vários associados, Model View Presenter e outros modelos. A ideia do Separation of Concerns, não se deve misturar lógica de negócio com lógica da aplicação, não se deve misturar o aspecto com a lógica, as coisas devem estar separadas. O Keep It Simple, Stupid, o Don't Repeat Yourself. Portanto, há certos princípios que um gajo vai aprendendo ao longo de ir trabalhando com software e no desenvolvimento. Há certos princípios que um gajo sabe que deve manter e que devem ser mantidos dentro da medida do possível e de preferência que haja ferramentas para isso. O que é estranho é que isto é sabido. E, no entanto, quando um gajo começa a tentar explicar, ok, o modelo da minha aplicação é este, o meu sistema é este, e um gajo começa a encontrar coisas muito esquisitas, PHP e HTML, e este depende do outro, e este inclui aquele, e um gajo não consegue perceber, mas espera aí, não era suposto o sistema ser simples? E tal, Model View Controller e 3-tier application, separation of concerns. Man, se há separation of concerns e isto é MVC, what the fuck is the presentation layer doing on my server? E o browser serve para quê? Não dá para perceber. Porque é que eu tenho templates e presentation layer a ser gerado aqui, quando o presentation layer é ali? What the fuck? Que é isto? Data statements no meio do código, que inclui lógica da aplicação, que por seu lado inclui
a parte da apresentação da aplicação. Porquê é que se continua a desenvolver assim? Reparem, eu não estou a criticar. Não, quer dizer, eu estou a criticar, mas eu próprio faço meia culpa. Em 98, eu saí de uma empresa que tinha formado e resolvi que o meu próximo projeto ia ser fazer um portal para competir com o SAP. É perfeitamente legítimo. Estávamos em 98. Em 98, olha que idade é que eu tinha, 15 anos, não, 30. Mas em 98, não sei se estão recordados, há pessoas aqui do SAP se calhar estão recordadas, o SAP era praticamente o único portal. Os senhores do SAP, o Celso, o Benjamin, tinham saído da Universidade de Aveiro e tinham formado a Navegante, e a Navegante andava à procura de investidores. E eu, numa conversa com um dos colegas do Celso e do Benjamin, que já não está lá, o Fernando Cozinheiro, o Cooker diz-me: epá, nós por 50 mil contos vendíamos o SAP. E eu ainda tentei convencer os meus colegas na Esotérica a comprar o SAP, mas ninguém me ligou nenhuma. Depois o resto é história. E portanto eu saí e disse: eu vou fazer um portal para competir com o SAP. E comecei a desenvolver uma coisa em PHP, eu com mais uns amigos, que acabámos por vender ao Grupo Fórum, que acabou por vender à Telecel para fazer o NetCetera. Portanto, eu e os meus colegas na altura passámos por isto e sabemos o problema que depois tivemos para fazer a operação e manutenção do NetCetera com código misturado com aspecto e com data statements. Era o caos completo. Mas não faz sentido continuar-se a desenvolver assim. Sim. Mais uma vez, porque é que eu tenho que fazer o marshalling de dados do lado do cliente web para passar num determinado formato para dentro da minha aplicação web, PHP, Perl, Python, whatever. Depois esses dados têm que ser feito o marshalling desses dados para os meter dentro de uma base de dados relacional. E depois vice-versa. Os dados têm que ser obtidos da base de dados relacional num formato. Tem que ser feito o marshalling para dentro do formato da linguagem. E depois eu pego nesse formato e tenho que meter aquilo tudo à volta da HTML para mandar para o cliente. Este é outro exemplo, mas para bater noutra velhinha. Todo o ambiente Java. Java Server, Pages, Beans, Entities, Enterprise, whatever. Porque é que eu, para desenvolver uma aplicação web, tenho que saber HTML, CSS, JavaScript do lado do cliente, mas depois do lado do servidor tenho PHP, Python, whatever, mas ainda tenho um template engine qualquer que tem uma outra linguagem especial na qual eu preciso de... Isto não faz sentido. Reparem, isto é assim, mas é assim porque houve uma evolução dinâmica do ambiente de desenvolvimento web. A questão é, já não faz sentido, não é necessário que continue a ser assim. E a questão é, há solução para isso? Há solução para isto? Há quem ache que sim, eu acho que sim. Não faz sentido estar a desenvolver numa linguagem no servidor e ter uma virtual machine e depois estar a desenvolver noutra linguagem no cliente, JavaScript, e ter outra virtual machine. Não faz sentido eu ter um formato de dados no cliente e depois tenho um formato de dados, de objetos, na linguagem, no application server, e depois tenho outro formato de dados na base de dados. Não faz sentido eu tratar os meus data elements no browser como JSON, mas depois passo a um formato interno do Python e depois faço o marshalling daquilo tudo para dentro de uma base de dados relacional. Dizem alguns, eu não preciso fazer o marshalling para a base de dados relacional, eu tenho um ORM. Amigos, lá está.
A malta já aprendeu muito e o ORM, os Object Relational Mappers, são considerados o Vietnã do Computer Science. Quem lá vai, quem se mete nessa área, não sai vivo. Object Relational Mappers are a bad thing. Se vocês precisam de fazer o storage de objetos, não fazem o storage dos objetos numa base de dados relacional. Fazem o storage dos objetos numa base de dados object-oriented. Até há bases de dados object-oriented. Não são relacionais. E, portanto, eu acho, e algumas pessoas acham, têm vindo a achar nesses últimos 3 anos, talvez, que a maneira de harmonizar e de descomplexificar a forma de desenvolvimento web é usar JavaScript no cliente, esse é um dado adquirido, mas usar JavaScript no servidor, usar JavaScript na base de dados. O que é que isto nos traz? Traz-nos uma linguagem que é funcional, funcional no sentido de paradigma funcional. Toda a gente agora anda com o Haskell, Erlang. Funcional é que está a dar. Mas o JavaScript é uma linguagem funcional. Tem aquelas coisas todas, closures e iterators, e aquelas coisas que o gajo fica, epá, tu já fizeste closures. E tem uma outra vantagem. O facto de usar JavaScript em todos os 3 tiers da aplicação. Podemos usar JSON como formato de dados através de toda a aplicação. E podemos usar REST para aceder aos dados ou à aplicação a todos os níveis. Isto pode parecer estranho, mas o facto é que já há algumas coisas desenvolvidas nesta área. Já disponíveis nesta área. Por exemplo, JavaScript on the server. Vocês podem ir pelo caminho do Rhino, que é o JavaScript portado para Java, para a plataforma Java, para a Java Virtual Machine. E já existem alguns application servers desenvolvidos para esta plataforma. O TenGen, o AppJet, o Jaxer. Uma outra maneira de usar, eu pessoalmente não gosto de todo o stack Java, uma outra maneira de usar é puro, JavaScript puro, C++, hardcore, performance, e já existem também várias alternativas. O SpiderMonkey, que é a virtual machine que corre dentro do Firefox, ela está disponível para correr standalone no servidor. Tem também o V8, e tem o V8 é o virtual machine que está dentro do Google Chrome, está disponível para correr separado no servidor. E tem também o Squirrelfish, que é o virtual machine, o JavaScript virtual machine do Safari, e que está disponível também para correr separadamente no servidor. Há menos coisas na área do JavaScript nas bases de dados, mas para quem já ouviu falar no CouchDB, vai haver uma apresentação a seguir do Ian Leonard sobre o CouchDB. O CouchDB é feito em Erlang, mas toda a definição de queries, de views, é feita usando JavaScript. Portanto, o CouchDB inclui um JavaScript Virtual Machine para interpretar as queries que são feitas em funções JavaScript. Mas existem outras bases de dados Object-Oriented ou, como é o caso do CouchDB, Document-Oriented, JSON-ish. Como digo, eu pessoalmente prefiro a versão, como ao álcool e como às mulheres, prefiro puro, prefiro a versão pura. Basicamente a partir do SpiderMonkey, só que isto traz um problema que é o SpiderMonkey, como é feito para correr no browser, não tem funcionalidades nenhumas de I/O, sockets, não tem uma série de funcionalidades. Elas precisam de acesso à base de dados, elas precisam de ser acrescentadas. E já existem alguns projetos que pegam no SpiderMonkey da Mozilla Corporation e juntam interfaces para bases de dados, acesso ao file system, acesso a threads, por aí adiante. Por exemplo, o JSLibs ou o JSXT, o JSDB. Por exemplo, o JSLibs do JSLibs é possível aceder a Postgres, MySQL, uma série delas. Tem interface para uma série de bases de dados. O JSXT é muito giro porque permite-me, dentro de JavaScript, fazer include de qualquer ficheiro .h de C e depois chamar de JavaScript qualquer função de C. Portanto, eu, com o JSXT, que é o SpiderMonkey com algumas funções acrescidas, com o JSXT, dizia eu consigo fazer em JavaScript include stdio.h e começar a usar
file, open, write, qualquer função que esteja em C. Repito, qual é que é o problema? O problema é, não há standards para estes interfaces. Como é que se faz a instanciação de um ficheiro? Como é que eu acedo a uma base de dados MySQL ou Postgres? Não há standards, não há nenhuma coisa tipo DBI, Database Standard Interface, nada. E repito, não há... Isto não é um ambiente que se possa fazer download e começar a clicar e a criar aplicações. Está ainda muito cru. Mas, fisgada, 2015, dominar o mundo. Ok, este é o momento em que eu vou tentar mostrar-vos como é que funciona, como é que isto funciona do lado do servidor. Ok. Sim. Aí estou no Safari. Bom. Ok. Se vocês repararem, eu vou clicar aqui neste ficheirinho. Que está num servidor meu. E ele vai-me mostrar o source code. Basicamente é uma função em JavaScript. Leva o parâmetro name e depois escreve hello, e se o parâmetro name existir, escreve name, se não, escreve world. E é isso, ou faz hello world ou hello whatever. Portanto, se eu chegar ali e puser aqui, vou-lhe passar um parâmetro em branco, ele escreve hello world. Se eu chegar ali e puser CodeBits, ele escreve hello CodeBits. Como é que isto funciona? Funciona de uma maneira um bocado cru, que é, agora deixa lá ver se eu consigo passar para aqui. Sim. O gajo ou é homem ou não é homem. Vai dar mal... olha, deu. Ok, como é que esta coisa funciona? Reparem, eu vou para a diretoria onde está aquele ficheiro. Estejam caladinhos. Não gozem das pessoas da terceira idade. Ok, qual é o ficheiro? É um destes, JSX. Ok. Aqui estão a ver o ficheiro, portanto é a função que tinham há bocado. Como é que ela executa? Ela executa devido ao facto de disto estar definido no etc http conf. Isto tem a ver com o facto de eu ter aqui definido no http conf que todos os ficheiros terminados em JSX
são processados executando o interpretador de JavaScript. Portanto, eu ia dizer, nem sequer existe o mod JS. Por acaso existe o mod JS para ficar embedded como o mod PHP dentro do Apache. Mas eu neste caso não o estou a usar assim, estou a usar o JavaScript separado. Portanto, quando eu chamo aquele ficheiro JSX, ele é executado usando o compilador Virtual Machine de JavaScript que está disponível na linha de comando. Portanto, onde... eu não sei se conseguem ver as letras. Portanto, eu acabei de dar, da mesma maneira que posso dar no command line Python, ou PHP, ou Perl, deu uma linha de comando de JavaScript e eu posso fazer coisas. Eu perguntei se estava... se via bem. Vê-se melhor. Não está maior, pois não. Melhor? Ok. De novo. Eu tenho disponível o JavaScript da versão 1.8. Já traz o Trace Monkey, já é a versão Trace Monkey, portanto já traz o Tracing Compiler. E portanto posso fazer aqui JavaScript Stuff. Portanto, basicamente, quando eu acedo àquele endereço, aquela função é executada pelo JavaScript Interpreter, que tenho a correr como CGI. Vou deixar ficar isto aqui e tentar passar para aqui. Para mostrar o quê? Para mostrar um exemplo um bocadinho mais complicado. Este aqui. Querem ver primeiro o source ou ver o exemplo a funcionar? Vou mostrar primeiro o source. Ok. Sim? Não? Rede? Parece que a rede foi-se. Ok. Ok. Então está aqui o ficheiro printenv, que depois vamos ver o resultado a seguir. É um daqueles primeiros exemplos que se faz sempre com CGI. Ele basicamente printa
o this primeiro, que é o environment local do runtime, e depois imprime os request headers, portanto os headers com que a página foi chamada, e para isso usa esta função printObject, que basicamente em JavaScript, para todas as propriedades que estão no objeto, imprime a propriedade, 2 pontos, o valor da propriedade e um BR. O resultado disto é... Isto é o mesmo fecheiro, o mesmo output. Vou-lhe só passar aqui um parâmetro dummy. Okay, o que é que isto faz? Imprime o this, é texto, e aqui está o objeto this, dentro do JavaScript, o environment. Quais são os cookies, qual é que foi o fecheiro que foi chamado, qual é que é o request URL, remote address, etc. E depois em baixo é o outro print, que é o dos request headers. Estás a falar comigo? Os request headers, que são os request headers típicos de um HTTP request qualquer, onde têm forwarded for, real IP, os accepts, os user agents, o típico. Portanto, isto que está aqui a ser impresso, que está a ser apresentado, é o resultado deste programa em JavaScript ser interpretado server-side pelo JavaScript Interpreter, Virtual Machine, Compiler, o que lhe quiserem chamar. Um exemplo final, digo eu. Onde é que está? Este? Ok. Este é um exemplo interessante porque, como eu vos disse, isto está feito em JavaScript, ok? Mas há aqui qualquer coisa de novo. Isto vocês não conhecem no JavaScript. O JavaScript no browser não tem a possibilidade de criar ficheiros ou de aceder a ficheiros, que é o que eu estou aqui a fazer. Porquê? Por razões de segurança, porque senão o JavaScript executava no vosso browser e alguma página conseguia aceder aos ficheiros do vosso PC pessoal. É sempre possível. Um gajo pode ter uma arma pequena e uns pés pequenos, mas com uma arma suficientemente grande consegue acertar nos seus próprios pés. O que é que está a acontecer aqui? O que está a acontecer é que este JavaScript Interpreter do lado do servidor que eu estou a usar está estendido com uma série de funcionalidades, nomeadamente com a possibilidade de criar file objects e de aceder ao file system, basicamente. E o que eu faço aqui é fazer sair cá para trás a página com os argumentos, mas basicamente ler este próprio ficheiro e apresentá-lo no ecrã com as linhas, com os caracteres especiais escape. O resultado é o que aqui está. Ele escreve Hello World, tinha que ter. Deixa-me vir aqui para trás. Ora, onde é que isto começa? Aqui, Hello World, com os argumentos. Depois escrevo JavaScript version e a versão do JavaScript é 1.8 e depois imprimo todo o ficheiro. Ok. Hello World, running JavaScript, 1.8 e depois o ficheiro em si que faz isto. Uma coisa curiosa é, mas isto já tem mais a ver com JavaScript, é que eu posso lhe passar aqui qualquer número de parâmetros. A igual a 1 e B igual a 2 e C igual a 3. É isto. Code bits. Okay. E ele está a apanhar os argumentos por via disto. Argument 0. A ideia não é aqui tentar-vos
dar formação em JavaScript, isso é a whole other thing, nem mostrar exemplos muito complexos, porque eles também não são possíveis neste momento, porque o ambiente neste momento não é um ambiente de eye candy, mas é mostrar-vos que é possível correr server-side JavaScript e que está mostrado que em alguns casos é mais rápido do que Perl, do que Python ou do que PHP. Nomeadamente com esta versão do SpiderMonkey, o TraceMonkey. Dito isto, como é que tu fizeste há bocado? Yeah. Graças. Dito isto, quem estiver interessado, eu posso mostrar melhor localmente como é que isto funciona e explicar melhor qual é que é a lógica. Agora as duas partes finais da apresentação. A primeira parte de quais são os challenges e qual é que é o desafio. A oportunidade e o desafio é que não existe nenhum server-side JavaScript Web Framework. Quer dizer, tirando aqueles que funcionam em Java, em cima do Java Virtual Machine, do Rhino. Não existe nenhum puro, do género do Symfony para o PHP, ou do Mason para o Perl, ou do Django para o Python, ou do Ruby, do Rails para o Ruby. Não existe nenhum para JavaScript. Portanto, isto não é fácil. Para ele existir é preciso desenvolver um conjunto de componentes. É preciso desenvolver uma standard API para, nomeadamente para o I/O, sockets, files, bases de dados. É preciso desenvolver uma base de dados em JavaScript que permita armazenar objetos JSON. É preciso desenvolver um JavaScript Application Server em JavaScript. E é preciso desenvolver um sistema de HTML templating puro para não haver mais uma linguagem envolvida no stack de desenvolvimento web. Se fizer isto, a ideia é, eu deixo de estar a desenvolver aqui em cima em HTML e em JavaScript e depois aqui em baixo estou a fazer PHP ou Java ou Ruby on Rails ou C# e mais uma linguagem de templating e depois tenho que aceder a ficheiros ou a bases de dados que têm o seu próprio formato e uma linguagem própria, SQL. Eu deixo de andar a fazer fluir objetos daqui para aqui, daqui para aqui e depois vice-versa, daqui para aqui, daqui para aqui. Daqui vem em JSON para o formato nativo, daqui vem para relacional, de relacional é feito o marshalling para a linguagem, da linguagem é metido dentro da HTML. Eu deixo de andar a fazer estas transformações todas nos dados. Tenho JavaScript aqui, JavaScript aqui, JavaScript na base de dados. O CouchDB já faz isto. E o meu fluxo de objetos, de uma ponta à outra, são objetos JSON. JavaScript Object Notation. Eu passo JSON Objects para aqui, processos aqui em JavaScript, guardo-os na base de dados em JSON e vice-versa. Quando preciso de um conjunto de objetos, passo-os da base de dados, obtenho-os usando JavaScript, processo-os na lógica da aplicação usando JavaScript e entrego-os ao browser utilizando JavaScript. O desafio para o CodeBeats, should you decide to accept it, é desenvolver, não é o Web Framework, nem sequer o protótipo, mas pelo menos um proof of concept de que é possível criar um JavaScript Application Server. Onde é que está o Peter Svensson? Where's Peter? Peter Svensson has gone away, left me alone. O desafio é desenvolver um protótipo
de uma base de dados JSON oriented em JavaScript. O codename é Bica. Um protótipo, proof of concept, de um application server em JavaScript, codename Cymbalino. North for the win. Um sistema de HTML templating chamado Branca. Eu tinha posto cheirinho inicialmente, mas é um nome muito grande e depois vai ser complicado para os estrangeiros pronunciarem. Fica melhor. Ao qual eu decidi chamar Starbucks. Porque havia outros nomes, mas nenhum deles garantia a ação legal, a publicidade gratuita da ação legal. Portanto, um gajo assim como assim tem que lhe chamar alguma coisa, chama-lhe Starbucks, é chateado pelos gajos, malandros, não podem usar e tal, e um gajo diz, mas não é café, é JavaScript e tal. E depois eles dizem, não, tem que mudar o nome. E depois um gajo muda. Não, este é o meu plano, repara bem. O meu plano é Starbucks, pontos de interrogação, passo 3 money, profit. Alguns ali no meio. Eu acredito que isto é possível de fazer. Tenho andado a pensar sobre isto. Acho que já consegui convencer o Peter Svensson a pegarmos nisto nos próximos 2 dias. Quem andar naquela fase, como eu entrei nos últimos tempos, de já não posso ver Perl, mudei para o PHP. Já não posso ver PHP, mudei para o Python. Andei no Python nos últimos 9 anos. Zope e tal. Também posso mostrar, se quiserem um workshop sobre Zope, também posso mostrar. Andam agora todos a inventar as coisas que o Zope já faz há 10 anos. Mas se estiverem naquela fase em que, eu estou farto de PHP, de Java, e de Perl, e de Python, ou de Ruby, e inclusive querem experimentar uma linguagem funcional, JavaScript is the thing, e há ali uma mesa que tem atrás a dizer SSJS, é juntarem-se para tentar fazer isto. E já estou a ganhar tempo à organização e, portanto, tempo para perguntas, questões. Força. Aham. Portanto, a tua questão é... como já existem alguns frameworks desenvolvidos de JavaScript, mas em cima do Rhino, Java Virtual Machine, que é o JavaScript, Rhino é o JavaScript em Java Virtual Machine, e atrás do Rhino e desses frameworks estão alguns poderosos. Qual é que é a vantagem? Bem, primeiro, homem que é homem não utiliza Java. Java é muito mau. Java é mau, é muito mau. É muito mau. Mas quem é que quer emprego? O gajo quer ser desempregado. Claro. Repara. Ponto número 1. Eu acho que há um hito de performance que eu não o aceito. Eu não aceito o footprint do Java. Nem é tanto a performance. Para mim não é tanto uma questão de performance. Um gajo pode sempre atirar ao Nuno com mais 4 servidores para o WebSphere funcionar, não é? Eu não aceito o footprint do Java. Em performance, em memória, em jar, war, J2E, JCR... não aceito. Ponto número 1. Ponto número 2. Já existe no Rhino e, portanto, o Steve Eggs até já tem o Rails desenvolvido para cima do Rhino. What's the point? Quer dizer, se esse fosse o raciocínio, ninguém tinha inventado. É uma obrigação de qualquer ser humano fazer 2 coisas na vida. Um filme de zombies... um filme de zombies e um web framework.
Pá, um gajo não faz um web framework, pá, é como um gajo nunca ter feito um filme de zombies, estás a perceber? Pá, portanto, ok, há outros a desenvolver. So what? São empresas muito grandes. É pá, eu já fui arguido num processo em tribunal por uma empresa muito grande, é verdade. Réu. Operador ilegal de telecomunicações. Pá, portanto, muito sinceramente, pá, para mim, grandes é uma coisa relativa, quer dizer... Ok, quem é que é o Google? Há 10 anos não era ninguém. E repare, é relativo, quer dizer... na altura a PT era grande e eu fui para tribunal. Mas repara, há bocadinho ouvimos ali o senhor da PT a dizer nós somos uns desgraçadinhos porque os grandes... E nós somos a aldeia dos gauleses. Pá, um gajo ou é gaulês ou não é, não é? Portanto, tem a ver primeiro, com não aceitar o impacto técnico do Java, não concordar que esse é o caminho a seguir, e segundo, no Java em cima do Java, no Rhino, está feito. O desafio técnico é fazer numa coisa que não está feita, percebes? Pá, para além que, muito sinceramente, eu não me acredito que se consiga, depois de tempo passado, que se consiga obter os níveis de performance no Java Virtual Machine que se estão a conseguir obter no JavaScript Virtual Machine. Com o NanoJIT, com o TraceMonkey, com a doação do código do Tamarin, do ActionScript, dos gajos do Flash para a Mozilla. É onde eu acho que neste momento está a ter dinâmica e que tem potencial de evolução, enquanto que eu acho que o Java está fechado, está parado, percebes? Aqui está tudo em aberto, é um campo aberto. Diz. Aguenta e não chora. Sim. Sim. Epá, eu comecei a codar um tradutor de Python para JavaScript. Repara, tu tens o Firefox, o teu browser, mas tens o Firefox. O Firefox já é uma virtual machine. É o SpiderMonkey. Todo o Firefox está desenvolvido em JavaScript. As pessoas não têm a noção, mas o Firefox é desenvolvido em JavaScript. Quem usa o Thunderbird é todo desenvolvido em JavaScript. Songbird é todo desenvolvido em JavaScript. São desenvolvidos em JavaScript. Portanto, é para se ter a ideia de que o JavaScript não é uma coisa de meninos, de designers. O que é que eu ia dizer? Antes de... I know. Tu tens o Firefox. Já é uma virtual machine, ok? Para correr o próprio Firefox. Portanto, quando tu arrancas o Firefox, o que arrancas é o SpiderMonkey que corre uma aplicação feita em JavaScript. Depois, quando vês páginas, aquilo corre uma VM para interpretar o JavaScript que está na página. Se por acaso a página tem Flash, é arrancada outra virtual machine para interpretar e correr o ActionScript, que curiosamente é JavaScript, mas com mais umas coisas. Portanto, reparem, o ActionScript, o Flash é JavaScript. Portanto, outra virtual machine. E se por acaso tu tens o Java Enabled e acedes a uma página que tem um Java Applet lá metido, ele arranca-te outra virtual machine para correr o Java. Portanto, o que tu estás a dizer é... Só há duas hipóteses. Ou eu tenho mais virtual machines dentro do browser para interpretar Python, Perl, PHP. Major fuck up. Experimenta aceder a uma página que tenha JavaScript, Flash e um Java Applet. Experimenta, vai lá aceder e depois a gente vê o que é que acontece. Experimenta fazer isso no meu PowerBook G3. Não voltas nem amanhã. A outra hipótese era o browser conseguir interpretar essas linguagens, ter só o parser, e passar direto para bytecode do JavaScript Virtual Machine. Isso era uma outra hipótese. Há alguns projetos nessa área que fazem isso.
Python, por exemplo, não é Python Monkey, tu sabes qual é que é, Monkey Python. Tem o Python do lado do cliente, do lado do browser. Aí a questão torna-se mais uma questão de prática, de practicality, praticabilidade, uma coisa prática. Qual é que é a virtual machine mais instalada, com mais deployment no mundo inteiro? É o JavaScript Virtual Machine. Para Mac OS X, os maricas do Mac OS X, dashboard, os dashboard widgets, os applets, whatever, são todos feitos em JavaScript. As aplicações Thunderbird, Firefox, Songbird são feitos em JavaScript. Pega no teu telemóvel, tens um telemóvel, tem o último WebKit. Qual é a virtual machine que lá traz? É JavaScript. Portanto, torna-se uma questão de pensar e dizer assim, pá, o que é que está altamente deployed neste momento? É JavaScript. Pá, eu depois acho que há vantagens adicionais. O Python, o Perl, o PHP. Repara, por muito que eu goste e que tenha programado nessas linguagens, são paradigma imperativo, object-oriented, começam a ter algumas funcionalidades do functional paradigm, mas faltam-lhe coisa. Quer dizer, começam a ter iterators, mas não têm closures, por exemplo. E eu acho que neste momento, no mundo da computer science e do web development, mais uma vez, a área com mais interesse é a área do functional programming. Erlang, Haskell. Pá, eu se pudesse, se não tivesse a chegar a esta performance, pá, pegava e punha-me a aprender Erlang. Não tenho paciência, sinceramente, não quero, não me apetece. Prefiro o JavaScript, não só por uma questão prática, é o que está mais deployed, mas também porque o modelo que ele utiliza para o... não é um class-based system, é um prototype-based system. E eu gosto desse modelo porque já era o que eu usava no Zope com Python. Okay? Não era o Python nativo, mas era o Zope era o Python dentro do Zope. Falaste do Steve Yeg. Foi o Steve Yeg que escreveu aqui há pouco tempo o Universal Design Pattern, que ele disse, há para aí montes de design patterns, mas aquele design pattern que diz tudo, o Universal Design Pattern é o Property Pattern ou o Prototype Oriented Pattern. Se tu começares a reparar, todos os desenvolvimentos, todas as coisas giras que estão a acontecer neste momento têm a ver com isso, com hash tables, distributed hash tables, distributed databases, e tudo isso tem a ver com o paradigma funcional, com o Property Design Pattern, com esse Universal Design Pattern. Sim, ias perguntar alguma coisa? Isso não é a insegurança do JavaScript, é a insegurança é má programação. Dashboard. Repara, eu neste momento, se fosse desenvolver para telemóveis, não desenvolvia em Java. E já sabes que essa aqui é a minha opinião. Porquê? Porque neste momento os telemóveis já têm browsers com JavaScript embedded, com o Virtual Machine do JavaScript, bons, razoáveis. Estás a pensar em desenvolver para o iPhone? Consegues desenvolver para o iPhone em Java? Não. Como é que é feito o desenvolvimento para o iPhone? I rest my case. O argumento que tu estás a pôr é mas o JavaScript no passado teve problemas. Pois teve. E o PHP? E o Java? Todos tiveram. Mas os problemas do JavaScript tiveram acima de tudo a ver com duas coisas. Já não tenho ali o gráfico. Uma, com o que tu disseste. Desenvolvia-se validações em JavaScript e assumia-se que elas eram feitas. E depois processava-se tudo em Perl ou Python ou PHP no servidor. Se alguém desligava o JavaScript, os dados passavam todos para o servidor sem estarem validados. Repara, se o stack for todo JavaScript, as validações que são feitas no cliente podem ser feitas com a mesma função no servidor. Não tens que desenvolver duas vezes a função em JavaScript e a função de validação em PQP. Whatever. Portanto, ponto número 1. Esses problemas de segurança tiveram a ver, primeiro, com esta dualidade, com esta desincronia de ambientes. Cliente e servidor.
E por outro lado, com o facto de alguns programadores pegarem e dizerem, bem, eu como já verifiquei o statement, o campo do lado do JavaScript, já não preciso fazer validações nenhumas do lado do servidor. Porque é chato, não é? Eu fazer 2 vezes a mesma validação é uma porra. Portanto, não, eu faço do lado do JavaScript, claro. Um gajo desliga o JavaScript e é uma festa. Agora, a tua questão é, como é que eu vejo isso no futuro, o impacto na computação móvel? Eu acho, ponto número 1, eu acho que a plataforma de futuro nos móveis é desenvolver JavaScript based. Mais uma razão para Starbucks. The Web REST JSON Mobile Framework. Sued by Starbucks, copyright. Portanto, eu acho que isso que é o futuro, é a minha opinião. Web Development e Mobile. Porque para mim é a mesma coisa. Acho que vão necessariamente haver alguns problemas. Quer dizer, vão haver implementações, funcionalidades que são desenvolvidas ou JavaScript VMs em telemóveis que não sejam aquelas já testadas, nomeadamente o Squirrelfish, que vão abrir buracos, mas pá, isso é a vida. Agora, eu acho que que acima de tudo, repare, eu tenho aqui mandado bocas aos designers, mas o facto é que os designers têm uma vantagem sobre os programadores. Porquê? Porque passaram os últimos 10 anos a desenvolver ou em ActionScript para o Flash, ou em JavaScript, no caso de aplicações web-based mais normais. Eles têm não só essa vantagem, mas ao contrário, eu acho que isso que é uma coisa de aproveitar, ou seja, há uma falta de programadores no mundo inteiro. Tu tens os programadores divididos por casinhas, PHPs, Perls, Python. O JavaScript tem essa possibilidade de alargar a programação mais complexa, mais alargada, a um campo muito maior de pessoas, que até agora eram ostracizadas. Fica lá no browserzinho, não mete a mão no servidor. Essas pessoas podem agora pensar em aplicar os conhecimentos que têm do lado do servidor, e eu acho que isso pode trazer muita criatividade e muitos benefícios. Portanto, acho que é de aproveitar, acho que é uma conjuntura muito interessante. Mais, sim. Tu estás a dizer, espera aí, tu não estás a dizer usando JavaScript all the way. De desaparecerem os tiers. Isso é uma boa pergunta. Eu repito já a pergunta, deixa-me só ver se eu chego aqui ao... Portanto, o teu argumento é este, a tua questão é esta. Se eu usar JavaScript aqui, se usar JavaScript aqui, na realidade, a ideia do 3-tier foi à vida. Do Presentation Logic Data foi à vida. Ou seja, colocando a tua questão de outra maneira, se eu tiver isso harmonizado, eu não corro o risco de dar cabo da lógica do separation of concerns, ou seja, de só me preocupar com a apresentação aqui e lógica aqui. Sim. Inclusive é porque tu podes fazer coisas giras, do género de, por exemplo, lembras-te do ZOP, lembras-te do Automatic Persistence do ZOP, tu não precisavas de andar a fazer save de objetos, nem retrieve, nem nada, quer dizer, quando instanciavas um objeto, ele ia para o ZODB, quando pedias o objeto, ele saía do ZODB, quer dizer, era Automagic. Tu podes, inclusive, fazer coisas dessas com este stack, podes garantir que qualquer alteração aqui, num objeto aqui, do lado do view e do controller, é imediatamente replicada para a database, automaticamente, sem tu teres que fazer save ou commits ou whatever. E, portanto, tu inclusive podes guardar objetos de código aqui que depois são passados para ali, portanto, às tantas, é um facto. Certo? Mas repara, isso é um problema que tu vais ter sempre, que tu já tens hoje. Tu tens sempre um problema que é dizer assim, eu estou aqui a fazer um ciclo ou um if then else. Isto é application logic ou business logic? Não consegues decidir isso?
nem consegues fazer o enforcement disso de uma maneira muito eficaz. Eu já lá chego. De maneira muito eficaz. Há sempre a maneira de dar... Ou seja, se o programador for mau, ou se o raciocínio for mau, se eu disser, estou aqui a fazer um if-then else e isto não é presentation, é application. É lógica de negócio. Posso fazer esses erros. Mas isso já acontece nas linguagens, com os outros stacks hoje em dia. Há coisas, hoje em dia, tendo JavaScript e PHP, há coisas do presentation que estão no PHP e há coisas do negócio que estão no JavaScript. Esse erro é sempre possível de fazer. Mas repara uma coisa, tu se tiveres um stack destes, com um sistema de pure HTML templating, tu podes fazer uma coisa que é, depois podemos falar à parte, que é declarative programming. Ou seja, tu não programas nada, tu declaras, e isso é outra das vantagens do Functional Paradigm, tu declaras o que é que queres que aconteça em determinados eventos. Portanto, tu não estás a programar modelo imperativo ou modelo object-oriented, que é o que muitas vezes te traz esse problema de juntares lógica de aplicação com a lógica de negócio. Tu passas a programar num outro modelo declarativo, em que declaras o que é que queres que aconteça para determinados eventos, que te salvaguarda de alguma maneira essa separação. E tu tens eventos e funções para o presentation e tens eventos e funções para o business logic. Mesmo assim, é perfeitamente possível que tu faças à mesma um mau raciocínio e que troques as voltas. Epá, mas isso não... Sim, é mau. É mau. Epá, não... Aí não há argumento. Eu não digo que não haja casos, conseguem-se arranjar casos. Um caso típico, por exemplo, é o de imprimir uma tabela com cores alternadas. Cinzento, a zebra table. Há casos típicos, há casos que se conseguem arranjar em que um gajo consegue dizer: ok, e agora? Isto é apresentação ou é negócio? Por exemplo, o saldo da conta quando está negativo deve ser apresentado a vermelho. Isto é apresentação ou é lógica de negócio? Há casos marginais. Epá, não é argumento. Para 95% dos casos, manter o separation of concerns, application logic, business logic, presentation, essas coisas separadas, epá, é um esforço mínimo. Mais, Sim. O objetivo é aqueles 3 componentes, base de dados, application server e sistema de templates, é serem implementados em JavaScript. O JavaScript no browser não tem, mas o JavaScript no server-side, com acrescentos, tem tudo. Sim. Mais. Já estamos em cima da hora, meus senhores. Obrigado pela atenção. Qualquer esclarecimento adicional... e-mail, ou então estou ali na mesa, lá adiante, SSJS. Façam perguntas. Obrigado.